gente, aqui é a Raíssa e no vídeo de hoje eu vim ranquear as HQs que eu li em 2025. Antes da gente começar, te convido a se inscrever aqui no canal se você não for inscrito e a me seguir em todas as redes sociais. Todos os links, como sempre, ficam no box de informação. E se você for comprar livros ou qualquer coisa, por favor, compra na loja da sua preferência, utilizando nos links que também ficam na descrição do vídeo. Essa é uma forma de vocês apoiarem o meu trabalho sem gastar nenhum valor a mais por isso, então muito obrigada. Antes do vídeo começar, eu já convido você, leitor de HQ, a me contar aqui embaixo qual foi a melhor história em quadrinhos que você leu em 2025. Deixar também recomendações de HQs para eu ler em 2026 e já peço para você compartilhar aí para aquele seu amigo fã de HQ, fã de cultura pop. Eu li 5 HQs só em 2025, tá, gente? Eu confesso que eu gostaria que fosse um pouco mais, mas esse ano eu comprei menos HQs também, embora eu tenha... O que eu mais comprei esse ano foi HQ. Todos os eventos que eu fui, eu voltei com uma HQ, então eu voltei com HQs, praticamente só HQ da Bienal, voltei com a HQ da CCXP, mas ainda assim, em comparação do que outras pessoas leem, foi pouco, né? Eu aumentei o número de HQs que eu leio aí nos últimos anos, mas a minha coleção de HQs ainda é consideravelmente menor do que a minha coleção de livros, principalmente pelo quesito espaço. No presente momento, até minha estante de livros encheu, mas ela não é um modelo que cabe as HQs. Como ela tá cheia, a próxima estante que eu for adquirir vai ser pensando em colocar as minhas HQs também. Mas eu decidi ranquear essas HQs porque quando eu fui montar a minha lista de melhores leituras e eu fui olhar, todas, praticamente, a maior parte, eram HQs. Todas as HQs que eu li eu dei 5 estrelas. Eu falei, bom, acho que seria interessante, apesar de eu ter dado a mesma nota para todas, eu ranquear essas HQs, porque eu tenho na minha cabeça a noção de qual que foi que eu mais gostei, mas e as outras? Embora eu tenha gostado de todas, tá? Todas foram muito boas, tem um ranking aí. E é esse ranking que eu vou mostrar pra vocês agora. Eu vou falar da 5ª colocada à primeira colocada, tá? Então a primeira colocada é a melhor HQ que eu li em 2025. O 5º lugar ficou pra X-Men 92, Dinastia 92. Esse é o volume 4 dessa série. Eu li até agora o volume 2 e o volume 4, que foi o volume que eu comprei na CCXP de 2024. Não tinha um, não tinha o 3. E aí, gente, HQ de super-herói eu leio na ordem que aparece, tá? Eu tomei um pouquinho de spoiler numa ou outra, mas essa daqui, por exemplo, pelo que eu entendi, não precisa ter lido nada previamente. Ela tem bem aquela cara que a própria série X-Men 97 tem. Tem um arco ali narrativo que você precisa acompanhar, mas é episódico. Essas HQs eu fiquei com essa sensação. E eu gostei bastante, tá? Aqui a gente tem a Era de Krakoa, de 1990. Então a gente tem os X-Men construindo essa nação, tá? E essa HQ me deu um sentimento muito parecido que a série X-Men 97 me deu em alguns momentos. Que é olhar pro Professor Xavier e falar, gente, será que esse moço tá tão certo assim? Sabe? Será que ele é tão visionário assim, né? Até que ponto não é ego aí, sabe? E me deu uma perspectiva diferente também sobre os mutantes. É muito legal poder ver eles num ambiente que é só deles, tá? Sem estar lutando contra os seres humanos. E dentro dessa própria ilha de Krakoa tem grupos ali, né? Então acaba que vai surgindo conflitos entre eles mesmos, né? Krakoa surge de uma questão deles se unirem, mas com o tempo a gente vai vendo que, como qualquer nação, como qualquer ser humano, né, vão tendo conflitos ali, vão tendo coisas ali meio inesperadas acontecendo, coisas que terminam aqui que a gente fica sem entender muito bem por que aquilo aconteceu. Eu gostei bastante. O traço dessa HQ é muito similar ao traço de X-Men 97 e da animação clássica, tá? Então, se você gostou de X-Men 97, eu tenho certeza que você vai gostar dessa série aqui. O outro volume vai aparecer mais pra frente aqui nessa lista, que eu li também em 2025, mas eu já tô curiosa pra ler os outros volumes dessa série. Em 4º lugar tá a última HQ que eu li em 2025. Eu tô falando de Silas, do Rafa Pinheiro. Essa HQ está devidamente autografada. Não sei se vocês vão conseguir ver, ó.
E o autógrafo dele é o personagem, tá? Como todo quadrinista praticamente faz. Na verdade, eu nunca peguei nenhum que não fizesse isso, não desenhasse algo da HQ que ele tá autografando. E sempre me chama muita atenção que em poucos segundos ele esboça ali um personagem com perfeição. Aqui a gente tem um contexto em que as pessoas são feitas de fogo. Assim, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. As pessoas são feitas de fogo, tá vendo? E o Silas, que é esse personagem que a gente tá vendo aqui caracterizado, ele é encontrado enquanto criança, ele sofre um acidente, ele é órfão, não tem família. E aí, ele é uma dessas pessoas feitas de fogo que viviam na superfície, mas por conta de uma chuva passaram a viver no subsolo. E ele sofre algum acidente que não é dito que tipo de acidente que é, e que ele vai ficar refém. Se ele sobreviver, ele vai ficar refém ali de uma espécie de maca, um respirador, ele ficaria ali deitado pra sempre. Até que aparece um barão que fala, olha, a gente tem, minha equipe de cientistas está desenvolvendo um traje especial que a gente pode testar no garoto, só que tem uma questão, ele vai ter que viver com isso pro resto da vida, nunca vai poder tirar essa máscara, esse equipamento, e ele não vai conseguir falar. Ele é adotado por esse barão, cresce com isso, ele não lembra nem o nome dele, esse nome Silas vem desse ursinho que ele foi encontrado junto com ele, tá escrito Silas, então deram esse nome pra ele, porque entenderam ali que o nome era dele. E aí ele vai crescendo, ele sofre bastante bullying na infância por conta dessa máscara, ele cresce sem poder conversar com alguém, sem poder se comunicar com alguém, até que ele vira chefe de polícia. E aí ele tem um senso de justiça que é muito fruto da criação que ele teve. E aí essa criação que ele teve pode ser correta ou não. Vai depender do que você entender nessa HQ, tá? Mas tem um direcionamento pra essa HQ. Eu não vou falar porque isso de fato é spoiler, tá? Não vou nem falar o que eu acho aqui. E aí ele vai mudar essa perspectiva dele. E eu gostei bastante, tá? O traço, gente, dessa HQ é belíssimo, tá? É um universo meio steampunk, assim. E aí as casinhas tem todo aquele ar de coisa steampunk, de indústria. Deixa eu ver se eu acho uma... Deixa eu tampar isso daqui, ó. Tá vendo? Aí tem máquina nesse contexto, tem indústrias, ó. É bem bonito o traço do Rafael, eu gostei bastante. Tem uma outra HQ dentro desse universo que foi lançada antes, que se chama Salto. Eu li primeiro Silas, até onde eu entendi, eu não peguei nenhum spoiler. Tudo que eu preciso saber pra ler Silas está contido aqui, mas eu fiquei bastante curiosa pra ler Salto, porque eu gostei bastante. E nas galerias de capas, de desenhos e dos esboços, né, do autor que ele coloca aqui atrás, ele coloca um comentário falando dos primeiros esboços do personagem e falando que a ideia dele era criar um Darth Vader steampunk. E essa HQ me deu exatamente essa sensação. Como essa é um volume dentro de um outro universo que já tem uma outra HQ, mas que você pode, pelo jeito, ler as coisas em qualquer ordem, essa HQ termina de um jeito que dá a entender que vai ter mais, tá? E eu quero ler o primeiro volume, que se chama Salto, e quero continuar lendo mais histórias dentro desse universo, porque eu achei muito interessante. Essa questão das pessoas serem feitas de fogo, né, essas... né, cabeças delas ser de fogo, me lembrou um jogo que jogava, eu não vou lembrar, era um jogo, quem é mais antigo daí, dos primórdios da internet, vai lembrar da época em que vendiam CDs de jogos em banca de jornal? Não sei se esses jogos eram legalizados ou não, mas eram uns joguinhos bem simples, que eram feitos por revistas. Vocês lembram disso? Eu tinha um desses jogos, inclusive se bobear, eu devo ter esse CD aqui em casa até hoje, porque até uns anos atrás eu tinha computador que tinha entrada de CD e eu jogava esses jogos. O notebook que eu passei para os meus pais, inclusive, tem. De vez em quando me dá vontade de voltar a jogar. Tinha um desses jogos que chamava, acho que Fire e Ice. E era exatamente isso, eram personagens que um lado a cabecinha era feita de fogo, eles eram personagenzinhos humanoides feitos de fogo, e o outro era um personagenzinho azul que era, né, pra representar o gelo. Essa HQ me lembrou muito isso, foi inicialmente o que me interessou, porque eu lembrei disso na hora. Não sei se a inspiração pro Rafael criar, né, uma das inspirações pro Rafael criar esses personagens veio desse jogo, não sei se ele conhece, mas me lembrou muito. Em terceiro lugar tá O Melhor de um Sábado Qualquer, do Carlos Ruas. Eu sou alucinada com as histórias do Carlos Ruas. Eu já li acho que 3 histórias dele. Eu tenho
Deus por Trás das Câmeras, De Onde Viemos, e agora esse, eu acho que é isso. Acho que, se eu não me engano, são esses 3 dele que eu li. E eu gostei bastante do trabalho dele, tá? Ele tem alguns comentários em texto dele ao longo desse livro e no final que ele fala que isso aqui é pra ser meio que um guia definitivo de um sábado qualquer. Então, tem tirinhas que tem aqui que ele já publicou há anos atrás, teve algumas que ele remodelou, teve algumas que aparecem em outros livros, desses outros 2 livros dele que eu li, tem outras que ele tá publicando agora na página dele do Instagram. Então, assim, é muito legal, tá? É muito legal. Eu dei boas gargalhadas com isso daqui. Eu gosto muito do humor que o Carlos Ross faz e como ele coloca a ciência nisso. Então, pra mim, é um universo que eu gosto bastante, que eu aprendi a admirar o trabalho dele. Também vou exibir o meu autógrafo, tá? Inclusive, as 3 HQs que eu tenho dele estão devidamente autografadas. Essa foi a última HQ que eu comprei dele que eu li. Eu preciso, então, reforçar aí o meu estoque. Ano que vem tem FIC BH, ao que tudo indica, né? Porque não aconteceu esse ano, é pra acontecer ano que vem, né? Porque é um ano sim, um ano não. Então, ano que vem deve ter FIC, né? Nos anos pares. Deve ter FIC, então ele sempre vem. Então já vou ficar de olho. Vou ficar de olho nele e no Rafa Pinheiro, pra poder comprar mais histórias dos dois, porque gostei bastante, assim, são propostas diferentes de histórias e que cada uma à sua maneira me agradou bastante. Enquanto Silas é uma história linear, aqui são várias tirinhas, tá? E você vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai lendo. Quando você assusta, você acabou o livro, tá? E dá pra ler de várias formas. Dá pra ler de uma vez só essa daqui, dá pra ler aos poucos, por tirinha. Enfim, dá pra ler por capítulo. Então, assim, são propostas diferentes pra você consumir e que vai te divertir com certeza. Em segundo lugar tá o volume 2 de X-Men 92, que é O Mundo é um Vampiro. Eu soltei resenha dessa HQ pra vocês aqui no canal, vou deixar o vídeo nos cards pra quem quiser assistir. E, gente, eu gostei muito mais dessa daqui do que eu gostei da outra, tá? Mas eu gostei bastante da outra também. Mas é porque essa daqui, eu encontrei uma história que eu não esperava, tá? É uma história de vampiro, só que dos X-Men, tá? Tem algumas coisas aqui que são muito engraçadas. Tem uma Jubileu vampirinha que é, assim, muito engraçada. As coisas vão saindo do controle dos X-Men aqui, e na medida que as coisas vão saindo do controle, a história vai ficando mais engraçada. Assim, a gente fica tenso pelos personagens, a gente quer que o problema que eles têm aqui, que é todo mundo virando vampiro, se resolva, mas ao mesmo tempo, eu leria toda uma série dos X-Men vampiros, porque isso é muito engraçado, tá? A Jubileu, quando ela aparece de vampira, me arrancou boas gargalhadas. Também tem alguns detalhes do passado da Tempestade. Porque, por exemplo, de vez em quando a Tempestade, quem é leitor das HQs dos X-Men, quem consome X-Men, seja em jogo, em animação, em qualquer uma das versões de animação que teve, sabe que a Tempestade, assim, ela arrasou corações por onde ela passou, tá? Vira e mexe, ela dropa com uma ex-namorada aí. E aqui, o ex-namorado dela nada mais nada menos que o Drácula, tá? E é muito bom, só leiam porque é muito boa essa série. E em primeiro lugar tá o primeiro volume de A Saga da Mulher Maravilha. Gente, essa história é muito boa, tá? A gente tem aqui nesse volume, deixa eu ver aqui, cadê? Aqui. Segunda Gênese, parte 1, Segunda Gênese, parte 2, Segunda Gênese, parte 3, Segunda Gênese, parte 4 e Linhas da Vida, parte 1 e parte 2, tá? Eu gostei muito dessa HQ. A Mulher Maravilha é uma personagem que me inspira muito, tá? Ela é minha heroína da DC favorita. Aqui um dos vilões que ela vai enfrentar é o Darkseid. Ela vai lutar por Temícer aqui, ela vai lutar no nosso mundo também. A gente vê um pouco dela vivendo nesse mundo. Outra vilã que ela vai enfrentar aqui também é a Morgana Le Fay. Essa foi uma HQ que me deixou muito curiosa pra ler os próximos volumes. Tanto que eu coloquei eles na minha lista de desejos. Mas eu ainda não adquiri nenhum outro volume dessa saga pra poder ler. Essa é a fase clássica do John Byrne. E o traço também é muito, muito bonito, tá? Você vê que, apesar de ser um traço antigo, entre aspas, né? Hoje em dia os traços são diferentes. É
é muito bonito, tá? É muito bonito mesmo. As cores são bonitas, o jeito como é dada a sensação de movimento é surreal de bonito, tá? Então eu gostei bastante dessa HQ e com certeza vou continuar completando essa coleção. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clique em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Compartilha esse vídeo para os seus amigos aí que são fãs de HQ ou que de repente estão procurando indicações aí de histórias em quadrinhos para poder ler. Se inscreve aqui no canal se você não se inscreveu lá no começo do vídeo. Assiste esses 2 vídeos que estão aqui do meu lado que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até a próxima.